Olá para você que está junto com a gente aqui na Rede Princesa. Na Semana do Rádio, a gente começa ouvindo os nossos radialistas. E a gente começa por ele que é jovem há mais tempo aqui na Rede Princesa, meu querido Jorge Luiz. Seja bem-vindo aqui a esse bate-papo que a gente marcou. Muito obrigado por atender o nosso convite. Ô Jorge, Oi. A Caerte tem sugerido que nós ouçamos os ouvintes. Mas além de ouvir os ouvintes, a gente precisa ouvir quem faz essa história toda acontecer. Seja bem-vindo. Quantos anos de rádio, Jorge? Oi. Aquele abraço, Guilherme, aos nossos ouvintes e também aqueles que nos assistem aqui na Rede Princesa. São 44 anos de história que serão completos agora no mês de novembro de 2023. Eu estou aqui desde novembro de 1979. Uma história que eu acho bonita, viu, Guilherme? É a história da minha vida, que eu passo mais tempo, eu tenho mais tempo de rádio do que de família, né? Ô Jorge, e como é que começou esse desejo pelo rádio? Teu primeiro emprego, fiquei sabendo, primeiro, segundo, já trabalhei em outra rádio, não? Não, em verdade, eu comecei aqui, meu primeiro emprego com carteira assinada foi aqui, eu tinha 15 anos quando eu ingressei aqui na Rádio Princesa, lá em 1979. Mas antes eu fazia de tudo, né? Eu ajudava a turma lá em casa, eu ganhava uns troquinhos fazendo uns bicos, mas assim, emprego de carteira assinada, o meu primeiro emprego é aqui, onde eu estou ainda até os dias de hoje. Eu tinha um desejo, sempre tive, né? Eu sempre fui ouvinte de rádio. Minha mãe dizia que quem falava no rádio era o speaker, tá? Eu acompanhava tudo, futebol, programas de notícias, programas musicais. Eu era vidrado em rádio. Eu sempre tive esse desejo, essa vontade de trabalhar no meio de comunicação. Até um dia, a professora Dona Solange Quileme Guidini, filha do nosso saudoso José Quileme, ela perguntou dentro de sala de aula, o que você gostaria de trabalhar, Jorge? Eu falei, eu gostaria de trabalhar num jornal, numa rádio, na televisão. Eu disse, que pena, eu tenho uma vaga de emprego aqui para uma pessoa trabalhar no escritório. E aí passou essa vaga de emprego para a Rosemary, minha colega. E eu fiquei por lá. Um dia ela chegou e disse, olha, dá uma passadinha lá na Rádio Princesa, fala com meu pai, seu José Quileme, tem uma vaga lá, quem sabe seja para você. E eu vim para cá, e era para ser auxiliar de redação, auxiliar o Álvaro de Oliveira, que era o nosso redator-chefe. Eu não sabia bater máquina ainda, aquele tempo era datilografia, né? Então eu fiquei, enquanto fazia o curso da datilografia, de olho na sonoplastia, fazendo também o serviço de office boy, e fui ajudando, fui fazendo, pegando gosto pelas coisas. Aí definitivamente fui para a sonoplastia, depois para as gravações, e sempre que surgia uma oportunidade eu ia para o rádio, para o microfone. Aí com 16 anos eu já estava comunicando no microfone da Rádio Princesa. Ô Jorge, quem te ouve às 10 da manhã, nesse programa que é líder de audiência, ou às 3h30 da tarde, trazendo a leveza aqui para o Tarde Espetacular, não imagina que Jorge já teve que puxar fio, subir em poste, subir em árvore, levantar de madrugada para poder colocar programação no ar, né? Bom, quem faz rádio no interior tem que fazer de tudo. Hoje os tempos estão mais fáceis, né? Mas o tempo que eu abri a rádio, nos anos 80, eu fazia o horário que hoje é do Cascatão, né? A gente tinha que chegar bem mais cedo porque precisava ligar a mesa e o transformador, o transmissor, melhor dizendo, ele era ligado lá embaixo também, lá na torre. Então precisava esquentar o transmissor e precisava esquentar a mesa também para que a gente começasse a trabalhar. Hoje não, hoje é tudo mais tranquilo, né? As músicas a gente procurava na discoteca, não tinha essa facilidade que o computador traz hoje. E com relação a puxar fios, a gente puxou quilômetros de fio para fazer transmissões esportivas, viu? Muitas e muitas vezes, em Abelardo Luz, em Xaxim, em Chavantina, Faxinal dos Guedes, em vários lugares, Vargião, onde quer que a gente fosse transmitir futebol, tínhamos que puxar uma enormidade de fios. Tem inclusive uma história bacana, eu fui transmitir o jogo na Água Amarela, um jogo do Olaria lá na Água Amarela. E aí o cara falou assim, não, 200 metros de fio. Nós levamos 200 metros de fio. 200 metros deu, o que eu vou dizer, um terço do caminho. E aí eu engatei o microfone, que era um microfone sem fio, fui até onde alcançava a potência do microfone e de lá eu transmitia, eu não enxergava todo o campo. Eu imaginava a jogada. Uma parte do campo eu via o jogo, na outra parte eu imaginava pela algazarra da torcida. Foi algo bem interessante. Eu e Gilmar Fortes tivemos essa aventura. Além dessa história, Jorge, teve mais alguma que te marcou nesses 44 anos?
Olha quanta coisa a gente fez aqui, de se perder no tempo, tanta coisa que nós fizemos. Mas eu gosto de falar que quando houve a eleição mais apertada aqui de Xanxerê, o Avelino Menegola ganhou, eu estava lá, junto na apuração. Foi a última dele, né? Foi a última dele. Deu diferença de 24 votos, né? Eu estava lá. E estávamos com 92% dos votos apurados oficialmente. E eu desisti de tudo e fiquei só na frente do computador. Quando o pessoal continuava dando os resultados das urnas, das sessões eleitorais, eu fiquei lá na frente. Aí vem o computador, acende a tela, 100%, e eu digo 100%, o Avelino Menegola, eu não vi quantos votos tinha, apagou o computador. Aí quando ele voltou, eu dou a notícia, e aí Xanxerê explodiu, né? O pessoal que estava... Porque ninguém sabia o que tinha acontecido. O pessoal até fala, não, a gente já sabia quanto tinha dado, tá? Ninguém sabia. Eu dei a notícia e aí começou a comemoração. Até porque a diferença era muito pequena, muito né, Jorge? Pequena. Quando eu anunciei o prefeito eleito, eu sei que aí foi a comemoração de uns e a tristeza de outros, né? Agora, essa última eleição, né, foi ali Avelino e Biazus, foi relativamente fácil. 2, 3 horas depois a gente já tem o resultado. Mas você teve uma eleição que foi dias de apuração também, né, meu amigo? Em 1982 eu fui fazer a minha primeira cobertura como repórter em Abelardo Luz. E naquele tempo a eleição era uma eleição completa, só não presidente. Era para senador, deputado federal, deputado estadual, governador, prefeito e vereador. Então tudo. E voto contado, né? Voto um por um. Levava-se em média 4 horas para se resolver o que tinha numa urna, numa sessão. Então eu fiquei lá, eu cheguei na segunda-feira, quando foi aberta a primeira urna. Aí na segunda a gente foi até meia-noite o juiz parou, começamos às 8 horas da terça, e aí a eleição não parou mais até o meio-dia da quarta-feira para conhecermos o resultado final da eleição lá. Bastante cansativo, mas bastante prazeroso também, que foi divertido, foi algo novo para mim, imagina, eu meninão ainda, estava lá na saúde dos meus 18 anos, então tudo era festa, tudo era alegria, né? E compromisso também. Tanto é que eu voltei, cheguei aqui e eu fui ajudar na eleição no fórum aqui em Xanxerê, que o pessoal já estava desgastado, porque a contagem dos votos aqui em Xanxerê demorou mais do que Abelardo Luz. Caramba! Ô Jorge, nós estamos vivendo a Semana do Rádio, no dia 21 a gente teve aí o Dia do Radialista. O que você deseja pro rádio, Jorge? Você que passou pela fase de que quando surgiu a TV, claro, a TV já estava em alta, vai terminar o rádio, depois vem a internet, vai terminar o rádio, e tudo passa menos o rádio, né? Essas histórias de que o rádio ia acabar já são longas. A última foi quando a internet surgiu, e a internet deu mais força ainda pro rádio, né? Ajudou mais a gente. O que eu desejo é que o rádio continue tendo seriedade, tendo competência e sendo feito por pessoas comprometidas, tá? Porque é muito fácil você chegar e dar a hora e dizer o nome da música. Mas eu acho que precisa mais, precisa ter comprometimento, conhecimento de causa e preparação para entrar no ar. A gente precisa disso. Tanto é que outro dia eu fui fazer um curso e alguém me disse, mas por que você vai fazer um curso se você tem tanto tempo de experiência, vai aprender o quê? Não sei o que é que eu vou aprender. Eu sei o seguinte, que eu preciso saber como é que eu estou, qual é a tendência, o que é que está acontecendo. Porque se eu não melhorar a cada dia, não procurar me melhorar a cada dia, vou acabar estacionado no tempo e daqui a pouquinho eu estou fora do mercado. Então, nós precisamos evoluir e precisamos ter muita seriedade naquilo que nós fazemos. Continua de pé aquela história de que se eu não tiver vontade de manhã não vir trabalhar? Sim. Eu já disse e afirmei várias vezes, se eu acordar e disser que não tenho mais vontade de trabalhar, eu vou procurar outra coisa para fazer. Só que ainda não aconteceu, né? Já são quase 44 anos e eu continuo com vontade, eu continuo com a mesma disposição do primeiro dia. Eu saio de casa rezando, agradecendo, até às vezes as pessoas dizem, eu estava conversando sozinho, não sabe com quem eu estava falando, né? Mas eu venho rezando, agradecendo, às vezes cantando, eu venho feliz, eu venho todos os dias em que eu tenho a oportunidade de trabalhar, eu venho com fé, com esperança, com vontade. Não sei se o pessoal sabe, mas quando eu fiz a cirurgia cardíaca, eu tive 90 dias de atestado. Eu vim 10 vezes aqui antes de encerrar o prazo dos 90 dias, pedir para voltar a trabalhar, porque eu não aguentava mais ficar em casa. E aí o pessoal dizia, não, calma, você não pode, você tem que esperar. Eu digo, não, só um pouquinho. Não dá. Eu fiz isso, eu vim 10 vezes, eu contei nos dedos. É, que a lei não deixava também, né? Também, né? Mas, meu Deus do céu, quanta vontade. Não dá, eu tenho essa disposição, eu tenho essa vontade.
Isso é quase que um vício, as pessoas até falam que falavam antigamente, o rádio é uma cachaça. Não sei se é uma cachaça, mas que é um vício gostoso, prazeroso, com certeza é. Que venham muitos anos pela frente que a gente possa desfrutar desse tempo juntos, Jorge. Que Deus te ouça. Obrigado mais uma vez, tá? Muito obrigado a você, beijoca para todo mundo. Jorge Luiz, na Semana do Rádio, aqui da Rede Princesa.